Olá, querido em Cristo, graça e paz. Você já fez uma leitura exegética do Salmo 73? Se você já fez, então você já constatou que este salmo transmite uma mensagem profundamente edificante. Mensagem essa que tem aplicabilidade a todos os períodos da história. Trata-se de uma mensagem transtemporal e atemporal. E este texto aqui não é de autoria de Davi. Às vezes a gente atribui a Davi, mas não foi Davi que escreveu o Salmo 73, foi Asaf. E Asaf foi um levita lá do templo de Salomão. Ele foi da descendência de Levi. E Asaf, ele inicia aqui esta mensagem exaltando a bondade de Deus, elogiando a bondade de Deus e restringindo a bondade de Deus a Israel. Certamente ele parou para refletir sobre o quanto Deus abençoou Israel, porque eventualmente Israel pecava contra Deus. Pecado de idolatria, pecado de enoteísmo, de ufanismo, de xenofobia. Então Israel pecava eventualmente, mas era alvo da bondade de Deus. Deus perdoava. Mas Asaf aqui, ele amplia a sua visão de bondade. Aí ele descobre que a bondade de Deus não se restringe a Israel, mas abrange a todos os homens de um coração puro, independentemente de religião e de condição socioeconômica. E o que ele diz aqui, todos de um coração puro, independente de raça, de etnia, independente de qualquer coisa. Então a condicionalidade aqui, para ser agraciado pela bondade de Deus, é ter um coração puro. É ter um coração puro. Então aqueles que têm um coração impuros, esses não são agraciados pela bondade de Deus. Aí Asaf aqui sabia perfeitamente que Deus é o ser que perscruta o coração. Ele fala aqui do âmago do ser humano, né? Da sede das emoções. E quem determina a ação é a intenção do coração. Se a intenção é boa, a ação é boa. E se a intenção é má, a ação é má. Então o valor moral de uma ação não está no aspecto objetivo da ação. Não está no aspecto visível da ação, não. Está na intenção do coração. Porque Deus perscruta os corações. Mas Asaf aqui, ele traz um paradoxo tremendo, algo intrigante. Ele diz no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se tropeçaram, pouco eu não desviei. Então quase que Davi aqui, quase que ele se excluía do grupo de pessoas que tem um coração puro. Entende? Ele diz, olha, quanto a mim os meus pés. Observa que ele está aqui desenvolvendo um comportamento autossabotador. E você pode constatar aqui algumas características de uma autossabotagem. Veja aqui o sentimento de autovitimização. Veja uma baixa resiliência. Baixa resiliência. E você vai constatar que ao longo do texto, a ausência aqui de uma autorresponsabilidade. A pessoa que não tem autorresponsabilidade, ela não assume as consequências das suas ações. Ela lança a culpa nos outros. Então você vai constatar aqui, ao longo do texto, Asaf lançando a culpa em Deus. Isso trata de um comportamento autossabotador, que é um comportamento disfuncional. Veja o que ele diz aqui no versículo 3, olha. Pois eu tive inveja dos arrogantes.
Então ele que teve inveja. Mas as consequências ele sofreu, mas queria lançar a culpa em Deus. Isso é falta de autorresponsabilidade. Tive inveja dos arrogantes quando eu vi e contemplava a prosperidade dos ímpios. Você observa que Asaf aqui, ele não estava bem, nem psicologicamente, nem espiritualmente. Ele estava mergulhado numa profunda crise existencial, numa profunda angústia existencial. Eu tive inveja dos arrogantes. Ele confessou aqui, eu tive inveja dos arrogantes. Ele está aqui exteriorizando o conteúdo do seu interior. Eu tive inveja dos arrogantes e desejava as riquezas deles. Asaf desejava a riqueza dos ímpios. E ele questionava, por que, ó Deus, que o ímpio prospera tanto nos seus caminhos e os justos não prosperam? Esses questionamentos, essas indagações, levaram Asaf a entrar nessa crise existencial. Ele diz aqui, ó, eles não passam por sofrimento, mas têm um corpo saudável e forte. Ou seja, eles são ímpios, usam de engano, oprimem as pessoas, mas eles não sofrem as consequências das suas ações. E, sobretudo, têm um corpo saudável e sadio. Diz o versículo 5, eles estão livres de fardos pesados e não são afligidos por doenças. Eles são saudáveis. Por que, ó Deus? Onde está a tua justiça? Por que tu não pune o ímpio e livra o justo? Diz o versículo 6, por isso o orgulho deles, ó Deus, serve como colar, e eles se vestem de violência. Versículo 7, do íntimo deles brota a maldade, e da mente dele transborda a maledicência. Mas eles não são punidos, ó Deus. Eles não são punidos, ó Deus. Veja o que diz aqui o versículo 8, eles zombam e falam coisas arrogantes, e ameaçam e oprimem os que temem a ti, ó Deus. Com a boca eles ofendem os céus, ou seja, aqui certamente com palavras de blasfêmias, palavras palavras de blasfêmias, palavras de ofensas contra o próprio Deus, e com ideias ateístas, eles ofendem os céus. Ofendem os céus. Versículo 9, com a boca eles arrogam a ti os céus, e a língua deles profere blasfêmias e blasfêmias. Aí diz aqui o versículo 12, assim são os ímpios, ó Deus, sempre despreocupados e acumulando riquezas. Aí ele questiona, por que o ímpio usa de desonestidade, usa de engano, enriquece até ilicitamente, desonestamente, mas estando despreocupados. Parece que a consciência deles está cauterizada. Sendo assim, não tem mais sentimento de culpa. Pecado tem, culpa tem, mas não tem sentimento de culpa. Porque quando a mente está cauterizada, não existe mais esse processo de psicossomatização. Não vão somatizar, porque não tem mais sentimentos bons. Não tem mais sentimento de culpa. Tem a culpa, mas não tem sentimento de culpa. Aqui no versículo 13, veja o que Asaf diz. Certamente, ó Deus, foi inútil para mim manter um coração puro. Foi inútil. E lavar as minhas mãos na inocência. Foi inútil para mim. No versículo 14 ele diz, olha, por que foi inútil? Verso 14, pois todo dia eu sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado pela tua ira e pelo teu furor.
alguns intérpretes aqui acreditam que ele esteja usando uma expressão hiperbólica, né? Expressão de exagero, quando ele diz que a todo dia eu sou afligido e a toda manhã, todas as manhãs, eu sou castigado por Deus, pela ira de Deus, pelo furor de Deus. Observa que ele está aqui desenvolvendo também um sentimento de autopiedade, né? É pena de si próprio, isso não é bom. Não é bom, né? Ele está lançando a culpa somente em Deus. Somente em Deus. Agora, queridos, esse texto aqui, eu divido em duas partes. Antes do santuário e depois do santuário. Do versículo 1 até o versículo 16, você vai ver só as murmurações de Asaf, né? Os seus questionamentos, as suas reclamações, as suas amarguras, a angústia da sua alma. Mas a partir do versículo 17, você vai ver uma nova postura, um novo homem. Até o versículo 16, veja o que Asaf diz. Ele tentou compreender toda esta situação. Por que ele estava passando por essa situação, sendo que ele tem um coração bom, sendo que ele é temente a Deus, mas ele não entendia. Ele diz aqui, olha, quando eu tentei entender tudo isto, tornou-se para mim algo doloroso, agravou a angústia da minha alma, potencializou o meu estado. Aí ele diz no versículo 17, até que um dia eu entrei no santuário de Deus. Ele parou, fez uma reflexão, autorreflexão, mais aprofundada e conscienciosa. Ele saiu da religiosidade para a espiritualidade. Entendeu? Saiu dessa dimensão natural para uma dimensão sobrenatural ao entrar no santuário. Aí o seu entendimento abriu. Ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e eu pude compreender o porquê de tudo isso. Aí eu pude compreender que Deus é soberano, não pode ser confrontado, não pode ser questionado, a gente não pode murmurar, não pode blasfemar. Aí eu pude compreender por que o ímpio prospera em seu caminho e o justo muitas vezes não. Aí eu compreendi tudo. Deus me deu entendimento de tudo. Eu passei a ter visão do mundo espiritual, percepção do mundo espiritual. Eu passei a ter discernimento sobre todas as coisas quando eu entrei no santuário de Deus. Aí ele diz aqui, olha, ele diz aqui no versículo 21, ele diz, olha, quando meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja da riqueza do ímpio. E isto é a causa, ou uma das causas da minha aflição, ou da minha angústia. Da minha angústia. Aqui no versículo 22 ele diz assim, eu agia como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo, ó Deus, era de um homem irracional. Aí agora ele abriu o seu coração, né? Ele prostrou-se diante de Deus. Aqui foi uma prostração mesmo. Observa que depois do versículo 17 para cá, depois que ele entrou no santuário, antes do santuário a sua vida era outra, depois do santuário a sua vida mudou radicalmente. Veja o que ele diz aqui no versículo 23, isso aqui é uma entrega total. Contudo, ó Deus, sempre estarei contigo, tomas a minha mão e sustenta-me na tua presença, ó Deus. Tu diriges os meus passos, depois me receberás nas tuas honras e nas tuas glórias. Veja o que ele diz no versículo 25. O meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, Ele é a minha herança eterna. Aquele compreendeu que não se pode ficar desejando a riqueza dos ímpios, que bens materiais, grandes empreendimentos, casa, carros, fazendas, terras,
não preenche o vazio da alma. Não dão sentido à vida humana. Muito pelo contrário. Quando a pessoa acumula bens materiais, diz o sábio Salomão, que quanto mais se acumula bens materiais, mais a alma humana se torna cada vez mais enfadonha e vazia. Riquezas materiais não preenchem o vazio da alma humana, não dão sentido à alma humana, muito pelo contrário, torna a alma enfadonha e vazia. Aqui, Asaf encontrou a cura para a crise existencial na qual ele estava mergulhado. Isso até que eu entrei no santuário e pude compreender. Aí ele encontrou a cura, né, para o vazio existencial, para a angústia da sua alma. Agora veja o que ele diz aqui, olha. Ele finaliza aqui da seguinte forma, olha, o versículo 28. Ele diz, para mim, bom é estar perto de Deus. Independentemente de qualquer situação, de quaisquer circunstâncias, independentemente das provações, bom para mim é estar perto de Deus. Que a gente possa inferir deste texto aqui algumas lições que servem como lições que são norteadoras da vida cristã. A primeira lição é essa aqui: em qualquer situação você deve ter essa postura de Davi, bom é estar perto de Deus. Agora veja o que ele diz aqui na parte B do versículo 28. Eu fiz do soberano o meu Senhor. Que a gente possa fazer do soberano o nosso Senhor. É isso, independentemente das circunstâncias, das situações pelas quais estamos passando, que a gente possa fazer do soberano o nosso Senhor. Aí Asaf diz aqui, eu fiz do soberano o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro. Ele é a minha herança eterna.